Boa tarde. Eu queria agradecer o convite da Malu, do pessoal da pesquisa Parkour. Eu me considero um convidado interno, devia ser o segundo a falar, não o primeiro, porque eu estou no LabHab já há muito tempo. É minha segunda formação, né? Me formou junto da FAO, e é um orgulho para mim poder falar nesse evento que a Malu organiza e faz parte da comemoração dos 20 anos do laboratório. Vou falar muito rapidamente sobre a Operação Água Espraiada, que também é só um pedaço da tese, o filé e a sobra, principalmente porque a Malu já apresentou alguns dados gerais sobre a operação, que eu acho que interessa a alguns estudantes que estão aqui, mas já foram faladas também pelo Edu, então eu vou pular um pouco boa parte da apresentação que está aí. Esse trabalho ele começa muito influenciado por uma pesquisa que eu fiz com a professora Hermínia, em 2009, sozinho, uma pesquisa pequenininha, chamada A Moradia Precária no Brasil, Formação do Pensamento Crítico. A Hermínia resolve fazer uma espécie de balanço de 30, 40 anos da produção intelectual sobre a moradia precária, muito influenciada pelo que ela pensava naquele momento, de que a gente estava importando ideias para qualquer coisa, para explicar reunião de condomínio, tinha que citar o Harvey, e ela achando que a gente devia retomar um pouco da tradição que se criou nessa escola e em várias outras escolas do Brasil, e faz um trabalho de arqueologia acadêmica. Esse trabalho levou, então, a uma primeira parte do doutorado, em que eu situo a minha filiação acadêmica. É um trabalho que não é isentão, ele tem lado, ele tem partido, ele toma partido dos moradores das periferias do Brasil. Dessa forma, são retomados autores como a professora Suzana, Luz Kovarik, Maria Ruth Sampaio, gente que os estudantes pararam de ler, ou estão lendo muito menos do que liam há muito tempo, e que ajudam a explicar o Brasil atual, ajudam a explicar a nossa periferia, né? Aí tem uma série de autores que eu não vou ficar citando aqui, está tudo na tese, mas que me levaram para um entendimento que coincidiu com o entendimento que eu estava tendo no momento, porque eu tenho uma vida dupla, eu tenho um escritório de arquitetura, e a gente trabalhava nesse momento com um projeto de urbanização de favela aqui em São Paulo. Estamos há 7 anos fazendo projeto de urbanização de favela, na periferia extrema de São Paulo, em projetos da Prefeitura de São Paulo. Trabalhamos para o Rio de Janeiro, no Morar Carioca, um projeto que não foi efetivado por várias questões, mas que me levaram a fazer uma reflexão sobre alguma coisa que a Hermínia escreveu lá atrás, explicando as intervenções do Jânio Quadros, quando se urbanizava a favela na periferia de São Paulo e se removia a favela no centro da cidade, mostrando que aquilo que a Laura Bueno fala da diferença entre remoção, reurbanização, urbanização, não foi superada. Quer dizer, onde há interesse no mercado imobiliário, a gente continua removendo como removia há 100 anos atrás. Então, esse estudo, primeiro, do doutorado sobre os autores, me levou a Vera Teles, me levou também a Hermínia, ao Alex Magalhães, a Brana Panizzi, ao James Holston, autores que tentam discutir a questão da legalidade versus a ilegalidade na cidade brasileira. Me levou um puxão de orelha na banca por não ter lido o Rafael Soares, que foi lido posteriormente, e eu preciso incluir ele numa revisão do trabalho, quando trato do Rio de Janeiro, né? Essa questão da legalidade e da ilegalidade, para mim, é uma chave importante para entender a favela em São Paulo, porque a favela sempre esteve associada a uma série de critérios que, se a gente for olhar bem para a favela de São Paulo, não se aplicam mais. Para a maioria das favelas de São Paulo, a questão da infraestrutura está resolvida. É uma questão polêmica, mas está. Nas bordas da maioria das favelas de São Paulo, a infraestrutura está universalizada. Estou falando de São Paulo, não estou falando... E de alguns casos, não estou falando de São Paulo inteira.
A precariedade é a mesma coisa. Os programas de assistência técnica e melhoria habitacional dariam conta dos problemas de precariedade habitacional que a gente tem nas favelas. E aí sobra a precariedade urbanística, que um projeto muito baratinho resolve. O Marcos Boldarini, meu colega, tem feito vários projetos nesse sentido, e vários colegas também têm feito em São Paulo. De forma que a urbanização em São Paulo hoje ela é completamente diferente do que era nos anos 90. Ela é mais barata, ela é mais possível, né? E me incomoda muito, a gente vai ler a Alicia Valadares escrevendo 800 títulos sobre favela, entender que a gente não conhece a favela brasileira hoje, né? A produção que acontece nos miolos de quadra em Paraisópolis, estava discutindo isso com o Caio agora há pouco, o pessoal está construindo 7 andares no meio da favela, bombeando água lá para cima. A gente não está discutindo isso, a gente não está discutindo o tráfico e a milícia na favela em projeto de urbanização. A gente faz o projeto e finge que não é uma questão. A questão da segurança é a mesma coisa, né? A Suzana Tachner fez um estudo recente com a Camila Ottaviano e mostra muito disso, como é que a favela mudou e os estudos não estão acompanhando essas mudanças. Basicamente porque não se entra em favela para fazer pesquisa. Também dessa retomada dos autores, que eu comecei a fazer com a Hermínia e continuei no doutorado, a questão da terra ganha uma importância muito grande, todo mundo sabe que é central na obra da Hermínia, é isso. E eu fui ler os autores que trataram da questão da terra pelo Brasil, né? Maria Brandão, o Observatório de Política do Solo do IPUR, uma série de autores, e li muito o que a Hermínia chama de na nova escola do urbanismo, além dos vários técnicos que se formaram e da liderança sociais, muitos acadêmicos, muitas pesquisas que estão pintando, principalmente na Federal do ABC, no IAL, que têm trabalhado a questão da gestão pública em forma de textos acadêmicos, né? Juliana Petraroli, o Milton Nakamura, o Ricardo Moretti, uma onda que começa muito com a Rosana Denaldi e com a Laura Bueno, que fazem teses que discutem um pouco a produção dentro do poder público, dessas autoras e dos seus colegas. Aí eu vou pular um pouquinho alguns slides. Paula, você pode ir passando para mim? Não, deixa nisso aí, rapidinho, eu preciso fazer uma introdução. Que o começo da tese eu trabalho também sobre 100 anos de urbanização de favela. 100 anos de favela no Rio de Janeiro e 60 anos, 50 anos dessas favelas sendo alvo de projeto que vai evoluindo desde a ideia da remoção total para uma ideia de aceitação da favela e os projetos de urbanização que começam nos anos 60 e ganham força nos anos 80 e 90. Né? 2 momentos que eu destaco, 1906 no Rio de Janeiro, 2% da população é removida para uma única obra, e na época do Lacerda, 5% do Rio de Janeiro é removido em obras que resultaram no que hoje é o laboratório da intervenção militar do Rio de Janeiro, que é a Vila Kennedy, obra financiada com dinheiro do governo americano. Por isso homenageia o presidente Kennedy. O Mário Sérgio Brum conta em 7 anos 175 mil moradores removidos entre os anos 68 e 75. Então, eu fiz um pouco dessa releitura da história da remoção no Brasil para chegar no contexto que a gente estava quando eu fazia pesquisa, é um contexto pré-golpe, então as preocupações do mundo acadêmico giravam muito em função de uma releitura crítica sobre o que se faz com tanto dinheiro que se colocou à disposição da urbanização das cidades. Nesse momento, Rio de Janeiro e São Paulo fazem planos para urbanizar todas as favelas urbanizáveis. A gente participou desse processo. Eu diria para você, estamos participando desse processo há 7 anos, fazendo projetos que não viraram 1 metro quadrado de obra construída até hoje. Tá? E aí, nesse cenário que eu começo a pesquisa, é quando as grandes construtoras entraram nas favelas para fazer urbanização. O maior exemplo disso é o Morro do Alemão, com o teleférico que está parado hoje, mas também São Paulo, com as obras nos grandes complexos de Heliópolis e Paraisópolis, uma coisa ou outra na represa Guarapiranga, Interlagos, e no Rio de Janeiro também, uma concentração de metade dos recursos do PAC 2 em uma única favela, quer dizer, num único complexo, que é o Complexo do Alemão. Nesse momento, eu coloco na tese que o projeto
o projeto em todas as dimensões, projeto social, projeto arquitetônico, projeto urbanístico, ele deixa de ser protagonista. Quem é protagonista agora são as licitações de obra, né? Um critério de licitabilidade que define o que é prioridade para fazer a urbanização. É nesse contexto que a pesquisa começa, e um dos estudos de caso que eu tenho é a Operação Urbana Água Espraiada, que eu vou pular alguns slides, como eu já falei, que eu acho que essas mesas são muito interessantes porque elas se autocompletam, né? A questão da financiarização eu não vou discutir, vai ser discutida amanhã por gente que entende do assunto. Eu sou um arquiteto, eu não vou entrar nessa discussão com vocês. Mas a questão da crise do financiamento das cidades é a necessidade de criação de um instrumento, já foi também falado aqui pelo Edu e pela Malu. E vou entrar num único detalhe da coisa da operação urbana, que é a operação urbana se baseia no instrumento, que é a CEPAC, que é um instrumento financeiro, né, operado pela Bolsa de Valores de São Paulo, que basicamente tem como garantia do emissor desse título a garantia da sua valorização. Isso é uma coisa que é inerente à operação urbana. Quem vai comprar esse título sabe que ele vai valorizar. Não se sabe se mais ou menos, aí é o risco que a operação de Bolsa de Valores e desse tipo de mercado coloca, é o risco. Mas, basicamente, quando a gente fala de cidade, a gente tem uma noção, o mercado tem uma noção, de que a valorização é incompatível com a existência de uma favela, né? Então, nesse contexto, a revisão do plano de 2008, que foi tratada aqui como revisão da lei em 2011, né? Existe uma revisão do projeto em 2008, uma revisão, contratação de um cadastro importante das famílias que estão dentro do perímetro da operação. Isso se consolida num projeto de lei que é a revisão do plano. Eu não vou entrar na discussão da revisão atual do plano, coisa que a Malu vai fazer muito melhor e o pessoal que está dentro do grupo gestor. Minha pesquisa acabou em 2017 e nem os dados que estão aqui eu atualizei, tá? É nesse contexto da revisão do plano que entra o capital das grandes construtoras nessa equação da operação, que a princípio tinha como principal interessado, ator, junto com a prefeitura, o mercado imobiliário, né? Então, é uma operação que a Malu já explicou. Pode passar, Paula, por favor. A construção daquele túnel que está tracejado ali, né, de 3 quilômetros, já teve 4, ele já teve 400 metros. Nesse momento, se resolve que ele tem esse desenho. Basicamente, é furação de buraco, que é o tipo de obra que interessa para a construtora, né? A gente sabe a velocidade que o metrô de São Paulo é construído, num estado que nunca teve um governo de esquerda eleito. Na verdade, o que está se trabalhando aí é o financiamento eleitoral. A gente sabe sobre o que trata isso, inclusive o Haddad usa isso como um álibi, quando ele vai falar que ele não tem nada com o Odebrecht, porque ele cancelou o túnel, que era a única grande obra da Odebrecht em São Paulo. Esse túnel, a Malu já explicou, foi compartilhado em 4 pacotes, e esses pacotes levaram à construção também de um quarto de um parque linear e de um quarto de uma série de unidades habitacionais, né, que ainda estão em andamento. Essas empreiteiras, a maioria delas está envolvida com a Lava Jato, não precisa falar disso, e são empreiteiras que estão até hoje tocando as obras do Parque Linear, que estão ali, né? Boa parte do gasto até agora com a operação urbana, que não tem mais dinheiro para fazer habitação, está sendo gasto, além das desapropriações, com a execução desse parque, que está em obra, então, a um ritmo lento, mas está andando, e com algumas unidades habitacionais, além das desapropriações. Esses 4 consórcios, então, contrataram inicialmente 50 projetos. O Marcos é autor de um deles, um lindo projeto, o Curruíras, onde mora a Sheila, que infelizmente não vem hoje. Esses projetos foram tocados pela Secretaria de Habitação, dentro do contexto da operação urbana. Esse deveria ser o destino das 8.000 famílias. O discurso da operação é muito bom, das 8.500 famílias, se a conta fechasse. Aí, é o questionamento que eu coloco na tese. Eu cito autores que tratam especificamente disso, né? A Júlia Saragossa fez um mestrado muito legal aqui, orientada pelo João, e dá os números da questão habitacional, que eu acho que são importantes. Basicamente, dizendo que a conta não fecha. Esses são os perímetros de favela. Pode passar rapidinho, Paulo. E, em laranja e amarelo, os terrenos desapropriados para produção de habitação. Pode ir. Aí o perímetro da operação com 6 setores.
Pode parar nisso aí. Eu não vou entrar no detalhamento dos 6 setores, a Malu explicou exatamente como é que funciona. O lado oeste é o lado que capta o dinheiro da operação com a venda do estoque, e o lado direito é o lado que é favorecido nessa operação Robin Hood, como ela descreveu, que é o setor Jabaquara. Esse é o cenário no fim de 2016, começo de 2017, que quase todos os CEPACs tinham sido vendidos, o estoque estava terminado, excetuando um pequeno percentual do setor do Jabaquara. Pode passar, Paula? Então, não vou entrar nos dados. A Simone explicou muito bem a coisa das informações, é muito legal para os estudantes. Toda essa pesquisa, os gráficos, mapas, é tudo informação que está disponível na internet. Esse é um avanço muito grande da Operação Água Espraiada em relação às anteriores. A questão que se coloca aí isso já no início da pesquisa, que já havia estudos da FIP, estudos que embasaram a operação, mostrando que o setor Jabaquara tinha um potencial de crescimento gigantesco, independente de ter CEPAC ou não. Uma das discussões é essa: o Jabaquara tem muito pouco CEPAC, Americanópolis não tem CEPAC. E agora a revisão da lei visa flexibilizar isso bastante. Mas o que interessava para o mercado, isso estava demonstrado pelo próprio mercado, que era consultor desse estudo, é que o potencial de verticalização já era imenso, independente de ter estoque ou não nessa região. É uma foto que a Malu já mostrou, o crescimento dessa área é gigantesco em pouquíssimo tempo, né? A verticalização se deu nesse setor Brooklyn de forma brutal. Aí eu entro num aspecto que é central. Faltam 5 minutos, eu preciso correr, pode passar. Eu não vou detalhar o projeto do parque. Pode passar, pode passar. Desculpa, a gente está meio desconexo a fala aqui, porque eu montei uma fala e a apresentação... Eu estou pulando coisas que já foram faladas ou que eu acho que não vão caber no tempo. A situação atual é o parque dividido em 4 partes, né? O túnel está em suspenso, e as obras continuam a um ritmo muito lento, por causa do fluxo e do próprio caixa, do problema de caixa que essa operação está tendo no momento, né? A questão colocada nessa revisão, que é o que eu estudo principalmente a revisão do plano em 2008 e a nova lei em 2011, que essa demanda inicial, que foi estimada a partir de um levantamento muito bem feito pela Diagonal, eram 8.500 famílias. A Sheila tem um dado que é falado publicamente por aí, que são as novas ocupações, seriam mais 6 famílias, esse dado é do fim de 2016, esse número já deve ter crescido, que é o crescimento natural de favelas que estão sob ameaça de remoção. Independente disso, é o ritmo da favela. É isso que eu falei que a gente não está estudando. A favela cresce em um ritmo muito grande. E esse congelamento não se deu um cadastro e uma promessa de que as famílias seriam atendidas, né? Até 2016 foram gastos mais de 32 milhões, esse número já deve ter muito maior. O Observatório de Remoção tem uma publicação muito legal, são 10% dos aluguéis sociais de São Paulo. Está nessa área muito pequenininha da operação urbana Água Espraiada. Então, esse é o atendimento emergencial, né? Essa é uma questão que a Júlia trabalha no mestrado dela, que é o custo da provisão habitacional na Água Espraiada. Eu acho que o Marcos vai trazer novos dados aqui, porque ele trabalhou nessa primeira fase e está trabalhando agora em projetos já sob nova perspectiva de muito menos recurso para habitação na Água Espraiada. Mas, basicamente, a conta que se faz é que o custo das unidades é muito mais alto do que o custo de uma unidade convencional, né? Não está se defendendo aqui a baixa qualidade do projeto, pelo contrário, eu defendo muito o projeto do Boldarini e todos os projetos da operação em qualquer mesa que eu faço. O problema é essa ser a única solução dentro do contexto da operação, porque não se destina um valor maior para habitação. Se o valor fosse correspondente ao que custam essas unidades, a gente gastaria mais de 2 bilhões para fazer as 8.000 unidades. E o contexto que a gente tem é aquela primeira frase que eu tenho do Chucre no final do ano passado, começo desse ano, de que a operação urbana não tem mais dinheiro nenhum para fazer HES. Vou pular, isso aqui é uma informação do Observatório de Remoções, mas eu acho que o relatório do Observatório é muito mais completo, tá? Eu vou finalizar mostrando um pouco do trabalho sobre as favelas, que eu acho que é um material bruto que está aí para ser trabalhado. Basicamente, é usar os critérios que a Prefeitura de São Paulo usa para qualquer favela
da cidade, não para fazer projeto, porque é insuficiente, né, mas para definir prioridades. O que é prioridade para a intervenção e que tipo de intervenção seria? Se é uma urbanização complexa, se é uma urbanização simples, se é um reassentamento completo, 100%. Eu não tenho uma explicação para cada um desses conjuntos. Esse material foi disponibilizado para cada uma dessas favelas. O material foi disponibilizado para o pessoal da disciplina de planejamento aqui. Os alunos fizeram alguns experimentos muito interessantes de como seria urbanizar essas favelas. Mas para um trabalho do doutorado, e eu envolvido em projeto de urbanização no escritório, seria leviano eu propor alguma coisa em cima de uma base tão frágil que era que eu tinha, que era o levantamento da diagonal, junto com o redesenho dessas favelas, o desenho dessas favelas, que eu fiz com a ajuda da Lara, que está aqui. Já vou mostrar como isso aconteceu. Estou terminando já, viu? O que importa, principalmente, é que das 16 favelas diretamente beneficiadas, são favelas que foram marcadas para serem removidas e alojadas nos conjuntos habitacionais construídos. Das 16, 11 seriam urbanizadas de forma simples ou de forma complexa, né? A urbanização, hoje em dia, em São Paulo, ela tende a ser, hoje, reassentar muito mais do que reassentava nos anos 90. Né? Um índice de 60% de remoção é completamente aceitável. Não estou aqui defendendo a remoção zero, porque acho que essa é uma bandeira que já não existe, no contexto das favelas muito densas de São Paulo. Inegavelmente, as favelas estão em área de preservação permanente, muitas delas estão em APP, são esses azuizinhos aí, está muito pequeno, mas depois eu disponibilizo matéria para vocês. E, de fato, é isso. Essas 5 favelas têm que ser completamente removidas. Uma delas, inclusive, não tem APP nenhuma, que é a favela imigrante. A ideia é que ela deve ser removida porque está na beira da rodovia, existe um risco ali colocado de atropelamento. Mas o que se constata para o conjunto das 16 favelas, foram as 16 que eu foquei principalmente, que dá cerca de 7.300 famílias, é que 26% delas estão em área de risco 3 ou 4, quer dizer, um risco que é mitigável, mas que geralmente dá numa previsão de reassentamento. E 28% das unidades estão parcialmente ou completamente em área de preservação permanente, então deveria, de fato, serem removidas. Né? E, com esse cruzamento, usando os critérios que a prefeitura usa, a gente chega a esse número de que 11 seriam urbanizáveis. Não estou defendendo essa solução da urbanização. Eu acho que é uma das muitas alternativas que a gente teria para essas favelas. Quer dizer, no caso da favela em que a Sheila morava, Minas Gerais, é completamente defensável, uma favela que não estava em área de risco, não estava em APP, ao lado do metrô Jabaquara, toda dotada de infraestrutura. É o caso da favela Paraguai e de uma série de favelas que a gente tem tecnologia desde os anos 70, 80, para consolidar e melhorar as condições das unidades e da infraestrutura. E, com isso, sobra dinheiro. Assim, eu não vou entrar na discussão do custo da urbanização de favela, mas, de fato, sobraria dinheiro para a gente fazer os conjuntos que teriam que ser feitos, de fato. Também não vou entrar em outras discussões que seriam muito interessantes, que é todo o cardápio de possibilidades que o Plano Municipal de Habitação coloca. Não se discutiu locação social, não se discutiu coisas como porcentagem de unidade nesses prédios que estão sendo feitos, né? Alguma coisa que se discutiu muito rapidamente na época do plano diretor. Não se discutiu ferramentas muito básicas de provisão habitacional, que não são básicas. Essa solução que a gente tem, que é remove uma favela inteira e coloca num conjunto completo. Tá? Para finalizar, a média de atendimento é baixíssima. Quando eu terminei esse estudo, estava em 710 unidades entregues para um universo de 8.500, o que dá menos de 50 unidades por ano, né? Nesse ritmo de atendimento da Operação Urbana Água Espraiada, só para atender quem está no aluguel social nas favelas diretamente beneficiadas, que são 1.800 famílias, a gente demoraria 38 anos. Então, essa é uma coisa para ser discutida, eu acho, no Conselho Gestor, que é o ritmo muito lento. Acho que o Marcos pode dar um pouco do parecer dele, ele está acompanhando isso de perto, porque tem trabalhado na revisão de projetos para operação. Eu vou parar por aqui, aí no debate a gente retoma.